Olá, tudo bem? O meu nome é Tatiana, eu sou professora de matemática e hoje estou aqui para dar continuidade para vocês com o conteúdo do 8º ano. Vamos iniciar? Vamos fazer antes uma revisão da última aula? Olha lá, lembrando, o que nós vimos? Os ângulos externos são aqueles formados por um dos lados do polígono e pelo prolongamento de um consecutivamente a ele, né? Um consecutivo a ele. Ou seja, são os elementos de um triângulo. O triângulo é um polígono, né, que eu tenho 3 vértices, eu tenho 3 lados, eu tenho 3 ângulos internos e eu posso ter também os ângulos externos. Isso aí é uma revisão do que nós já estamos vendo até hoje. Vamos continuar? Olha lá o primeiro quiz para recordarmos o que nós vimos também na aula passada. A medida do ângulo externo de qualquer triângulo é igual à soma dos 2 ângulos internos não adjacentes a eles. Então, vamos olhar aqui o que eu estou falando. Vamos prestar bem atenção nesse desenho, daí eu vou dar um tempo para vocês copiarem. Antes disso, eu queria que você prestasse atenção no que ele está falando, que a medida do ângulo externo não adjacente aos outros 2 ângulos é igual à soma deles. Então, vamos resolver? É verdade ou não é? Eu vou dar um tempo. Então, voltando à aula passada, nós já conseguimos revisar essa questão. O que ele está dizendo aqui? A medida do ângulo externo de qualquer triângulo é igual à soma dos 2 ângulos internos não adjacentes a eles. Adjacente é aquele ângulo que é vizinho, né? Então, ele está dizendo que a soma dos 2 ângulos internos é igual à soma deles é igual ao valor do ângulo externo não adjacente? Resposta é sim. Então, nesse nosso quiz, a nossa resposta vai ser sim. Aqui eu já fiz uma revisão do conteúdo da aula passada. Vamos continuar? Olha lá, outro quiz. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus?
Olha lá. Lembram que a gente falou já desde o início, quando nós entramos em triângulo, que a soma dos ângulos internos era igual a quanto? Qual o valor do ângulo x? Então, se eu sei a soma dos ângulos internos, eu também consigo descobrir o valor do ângulo x. O que vocês vão fazer? Vocês vão copiar, vão fazer o desenho, vão me responder a primeira pergunta, se é sim ou não, e a segunda vocês vão colocar no desenho. Vou dar um tempo para vocês. A primeira resposta. Resposta sim, né? A soma de todos os ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. E a segunda? Você fez o desenho bem legal, bem bonitinho, com as medidas lá, pegou a régua. E o que eu tenho aqui para vocês? Se dois ângulos igual a 60 graus, eu somando os dois ângulos, eu já vejo que dá 120. Quanto que sobra para 180? Sobram 60 graus. Mas eu precisava fazer essa conta? Não, né? Eu poderia ir direto. Se eu tenho dois ângulos que são de 60 graus, o outro para chegar no 180 só pode ser de 60 graus. E se eu fizesse outra pergunta ainda para vocês, será que esse é um triângulo equilátero? Sim, porque ele tem três ângulos iguais, então os três lados também são iguais. Essa é uma pequena revisão. Vamos continuar? Outro desafio. O teorema da soma dos ângulos externos de um triângulo diz que a soma de um ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele, ou seja, não vizinhos. Isso aqui a gente está falando já desde o início, mais uma revisão de que forma que ele pode ser apresentado, forma de teorema. Determine o valor do ângulo externo do triângulo. Então aqui eu tenho um desenho e vocês vão copiar e vão determinar para mim o valor do ângulo externo, do ângulo alfa. De que forma que eu posso fazer? Lembrando o exercício anterior, eu já sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, e eu também já sei que, conforme o teorema, o valor do ângulo alfa é igual a quem? Vou dar um tempo para vocês.
Então, existem várias formas de se resolver. Eu vou dar duas aqui para vocês, tá? Então, veja, se eu seguir pelo teorema, ele diz o quê? Que o resultado do ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Então, qual seria o resultado? 60 mais 40, 100. Então, o meu ângulo alfa seria 100. Ou então, eu poderia pela soma dos ângulos internos de um triângulo, que é igual a 180 graus. E daí acharia o ângulo que falta. 60 mais 40 dá 100. Para 180, faltam quanto? 80 graus. Se esse ângulo aqui interno é 80, o ângulo externo será 100 graus. Joia? Então vejam como aqui a gente já trabalhou a relação da soma dos ângulos internos de um triângulo e o ângulo externo também do triângulo adjacente àquele que está, ou então não adjacente aos ângulos opostos a ele interno. Vamos continuar? A altura de um triângulo. Vejam, aqui a gente já está começando algumas coisas diferentes daquilo que nós estávamos falando, mas não completamente, porque nós estamos trabalhando dentro do triângulo. Então, nós vamos dar início hoje à altura e à mediana, né? Nós vamos achar a mediana, a mediatriz do triângulo. Então, vamos lá. O que é a altura de um triângulo? É o segmento de reta que une um vértice ao lado oposto. Então, une um vértice, qualquer vértice, ao lado oposto ao seu prolongamento, formando um ângulo de 90 graus com esse lado ou com o seu prolongamento. Então, veja, ele forma um ângulo de 90 graus, tá? Hoje nós estamos visualizando o que é a altura de um triângulo. Nas próximas aulas nós vamos mostrar para vocês como é que nós construímos a altura desse triângulo. Existem algumas formas de se chegar a essa altura, mas o importante aqui é nós sabermos que a altura dele ela está perpendicular, ou seja, ela tem um prolongamento do seu vértice, formando um ângulo de 90 graus com a base desse triângulo. Vejam, se eu tenho um triângulo, eu tenho 3 vértices, eu posso ter 3 alturas, certo? Então, o que nesse slide especificamente eu preciso saber? Que é o prolongamento do seu vértice até a base oposta a esse vértice. É a minha altura. Veja, então AH é a representação da altura, que é perpendicular a quem? A BC. Então, AH é a altura relativa ao lado BC. Ela sai do seu vértice e forma sempre um ângulo de 90 graus. Essa é a importância de saber a diferença da altura para as outras que nós vamos trabalhar. Joia? Então, vejam, a altura é o prolongamento do vértice formando um ângulo de 90 graus com a sua base posterior, ou seja, a sua base oposta. Eu tenho 3 alturas, eu posso ter 3 alturas dentro do meu triângulo. Vamos continuar? Todo triângulo possui 3 alturas que se encontram em um único ponto denominado ortocentro. Então, se eu falei que existem 3 alturas, eu sei que a união delas, quando elas se encostam, eu vou ter quem? Chamado ortocentro. É importante a gente saber porque dependendo do triângulo, o qual a gente já trabalhou, se ele é um triângulo equilátero, se ele é um triângulo retângulo ou não, eu sei que o ortocentro pode estar em algum lugar dentro ou fora desse triângulo. Então, a partir do momento que eu traço a altura a partir do vértice, eu tenho condições de achar 3 alturas e a união dessas alturas vai me dar o quê? O ortocentro. Vamos continuar. Olha lá o ortocentro aqui no desenho para vocês. Então, veja, o ortocentro de um triângulo acutângulo. De novo, voltamos no acutângulo. O que é o acutângulo, né? É aquele triângulo que tem os ângulos menores que 90 graus. Então, eu tenho ângulos agudos, são ângulos menores que 90 graus. Vejam o desenho, observem que ao traçar a altura desses vértices do A, do B e do C, a união deles vai me dar o quê? Um ponto. E esse ponto é chamado de ortocentro.
Visualizem bem que esse ortocentro do triângulo acutângulo está dentro do triângulo, tá? Isso é muito importante a gente não esquecer, mas nós vamos sempre dar uma volta para poder recordar. Continuando, olha lá que legal! Eu tenho o triângulo obtusângulo e o triângulo retângulo. Vejam, nós falamos muito sobre o triângulo acutângulo, nós falamos sobre o obtusângulo, nós falamos sobre o triângulo retângulo, né? São as classificações quanto aos seus ângulos. Como é importante a gente estar rebatendo, voltando, relembrando, porque agora nós vamos trabalhar coisas novas em cima dele. Então, eu já vi que o triângulo acutângulo, o ortocentro dele vai ser dentro do triângulo, né? Agora, o triângulo obtusângulo, eu também tenho 3 alturas, mas o ortocentro dele estará onde? Estará fora do triângulo, joia? O triângulo retângulo, ele vai estar aonde, gente? Vai estar dentro, porém ele vai formar aonde? Ele vai sair a partir da onde? Ele vai formar um ângulo de 90 graus. Então, se eu partir aqui do ângulo de 90 graus, ele vai me dar um triângulo retângulo também. Joia? Vejam que eu tenho condições de traçar 3 alturas dentro do triângulo. Dependendo da onde que é, de que forma, que ângulo que eu tenho dentro dos triângulos, eu terei o que? Um ortocentro ou dentro ou fora ou não. Vamos olhar? Olha lá os 3 triângulos. Vejam o que está acontecendo. O ortocentro interior ao triângulo acutângulo é interno ao triângulo. Joia? A união das três alturas vai me dar o ortocentro, está dentro do triângulo acutângulo. Eu vou pular por enquanto o retângulo. No triângulo obtusângulo, o meu ortocentro estará fora. E no triângulo retângulo, ele fará parte de quem? Da reta de 90 graus. Ou seja, ele fará parte do ângulo de 90 graus. Então, o meu ortocentro, ao traçar ele, eu terei aonde? Dentro, na sequência das minhas semirretas que formam o ângulo de 90 graus. Aqui o desenho, eu tenho ele bem claro para mostrar para vocês como é que eu acho, aonde que eu acho o meu ortocentro. Isso tudo nós vamos passar nas próximas aulas, através do compasso, de que forma que nós vamos chegando. Beleza? Vamos continuar? Olha lá. Primeiro desafio. Determine o valor de x e y no triângulo ABC. Vejam, a altura, é importante deixar claro que a altura ela não vai dividir o ângulo ao meio, tá? Ela vai sair do seu vértice e ela vai ser perpendicular à base posterior, tá? Ao lado oposto. Então, ela vai formar um ângulo de 90 graus. Primeira coisa, então, se ela formou um ângulo de 90 graus, eu consigo achar o valor de x, porque eu tenho o valor de B, que é igual a 70, e eu vou ter daí o valor do ângulo H e achar o ângulo x. Vamos fazer?
Então, como é que vocês responderam? A partir do momento que eu tracei a altura do vértice A, eu fiz o quê? Um ângulo de 90 graus, tanto de um lado como do outro. Então, 70 mais o ângulo de 90 graus vai dar 160. 160 para 180, que eu já sei que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, o meu ângulo x será de 20 graus. Vamos para o y? 40 mais 90, que é o que a minha altura traçou e formou, dá 130. 130 para 180, falta 50. Então, meu y valerá quanto? 50 graus. Eu ainda até poderia perguntar quanto que é a soma desses dois, mas não está sendo pedido. Caso pedisse, eu faria o quê? 20 mais 50 igual a 70. Aí é bom saber que a altura não vai dividir o ângulo ao meio, e sim ela vai traçar uma perpendicular formando um ângulo de 90 graus. Beleza? Vamos continuar? Então, outro desafio para vocês. Vamos lá? Esse desafio é bem simples, mas olha, tem tanta coisa. Não, vamos lá. Determine o valor de x no triângulo, lembrando que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Já tá fácil aí, né? A soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 3x menos 50 mais x mais 10 mais x, que vai ser igual a 180, e vou achar o valor de x. Joia? Primeiro passo. O segundo, só substituir no triângulo. Vamos fazer?
Vamos resolver junto? Olha lá, o que o exercício está dizendo? Que a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus. Então, eu vou pegar cada ângulo, vou somar e igualar a 180. Vamos lá. 3x menos 50, 3x menos 50, mais, quem lá? X mais 10, x mais 10, mais o x que está sozinho lá. Igual a quanto? 180. Olha lá, 3x, vamos pegar aqui os monômios semelhantes. 3x mais x mais x. 3 mais 1, 4. Mais 1, 5x. 5x. Igual a quem? Ao 180 que já está do lado de lá. Menos 50 com mais 10, lembram? Sinais diferentes, subtrai, permanece o sinal do número maior. Então, menos 50 com mais 10, menos 40. Esse cara vai passar para o lado de lá como mais 40. Joia? Então, 5x vai ser igual a quem? 180 mais 40 vai dar quanto? 220. X vai ser igual a quem? O que está do lado de lá, 220, divididos por quem? O 5 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo. Então, 220 divididos por 5, x vai ser igual a quanto? 4 vezes 5, 20. Sobra mais 20, 4. Então, vamos lá? 220 divididos por 5, 4 vezes 5, 20. 20, 4 vezes 5, 20. 0. Então, minha resposta vai ser 44. Se for 44, então, meu ângulo X vai ser igual a 44. Vou pegar uma outra cor para ficar mais fácil da gente poder identificar. Então, o ângulo Q é igual a 44. O outro ângulo, o ângulo R é igual a quanto? A 44 mais 10, que vai ser igual a 54. E o ângulo P vai ser igual a quanto? A 3 vezes 44, 3 vezes 44, menos 50, que vai ser igual a quanto? P igual a 3 vezes 4, 12, 3 vezes 4, 12, mais 1, 13, menos 50. Vai dar quanto? 50, 10 para 2, 0 para 2, 2, 5 para 13, 8, 0. Então, 82. E aqui, 44 mais 54 mais 82, 44 mais 54 e mais 82, 10, vai 1, 4 e 1, 5, 10, 18. 180 graus a soma dos três ângulos. Então, gente, parece complicado, mas ele não é complicado, ele é trabalhoso, né? O que eu fiz? Eu peguei os três ângulos, somei os três ângulos, igualei a 180, isolei a minha letra, ali a parte literal que é o x, e depois voltei ao exercício e substituí. Eu vou ter mais um para a gente trabalhar junto. Vamos lá? Outro quiz. O valor do ângulo que falta no desenho é igual a 45 graus? Veja, eu tenho um desenho com um ângulo de 90 graus, um ângulo de 45. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, quanto que falta para 45, para 180? Quanto que falta? Eu já falei a resposta, né? Então, o valor do ângulo que falta no desenho é igual a 45? Sim, a resposta aqui eu já dei para vocês. É sim. Vamos continuar? Outro desafio. Qual o valor do ângulo que falta no triângulo? Essa é a minha primeira pergunta. Conforme o triângulo, posso classificá-lo como um triângulo obtusângulo? Então, vamos prestar atenção aí. Duas respostas, duas revisões bem rápidas.
A soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus. Maravilha! Eu já consigo resolver a primeira questão. E a segunda está falando da classificação quanto ao seu ângulo. Então, se ele é obtusângulo, ele tem um ângulo que é maior que 90 graus. Vamos responder? Eu vou dar um tempo. Então, qual vai ser a resposta do primeiro desafio? Olha lá, qual o valor do ângulo que falta no triângulo? Eu já sei que a soma dos três ângulos é igual a 180 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar e o que falta para 180 é meu amigo aqui. Então, 30 mais 20, 50. 50 para 180 vai faltar 130 graus. Então, o que está faltando é um ângulo de 130 graus. Se ele é um ângulo de 130 graus, eu já consigo responder a segunda pergunta, que conforme o triângulo, posso classificá-lo como um triângulo obtusângulo? Legal, sim, posso, porque o obtusângulo ele tem um ângulo maior que 90 graus. Então, eu posso classificá-lo como um ângulo obtusângulo. Vejam como tem exercício que dá para a gente pegar e fazer uma revisão de todo o conteúdo. Vamos continuar? Outra novidade aqui, nós vimos a altura, né? A altura, ela é traçada a partir do vértice do triângulo. Eu tenho 3 alturas e quando eu traço a altura, eu não posso esquecer que ela vai fazer o quê? Uma semirreta perpendicular, formando 2 ângulos de 90 graus. Joia? A mediana, o que ela é? Olha lá. Já sabemos que o ponto médio de um segmento divide em 2 segmentos congruentes. Se eu estou falando em ponto médio, eu estou falando que eu vou ter 2 segmentos congruentes. Na figura a seguir, olha a minha figura aqui, o ponto M pertence à reta AB, né? E o ponto médio desse segmento é AM, ele é congruente ao lado MB. Ou seja, ele tem lados iguais. Esse ponto médio vai me dar aqui nessa minha semirreta AB 2 outras semirretas de mesmo comprimento. A reta perpendicular ao segmento AB e que passa pelo ponto médio é chamada de reta mediatriz DAB. Então, se eu passar uma reta aqui no ponto médio, eu vou ter a minha mediatriz. Tá, mas e cadê o triângulo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o triângulo. A reta R, que é a reta que foi traçada, é a mediatriz do lado BC no triângulo ABC. Então, veja só, eu estou falando
dos lados, não estou falando agora dos vértices como na altura. Então eu estou falando do lado. A partir do momento que eu traço a mediatriz, eu estou dividindo os lados em duas semi-retas congruentes, ou seja, com a mesma medida. Então, a partir do momento que eu tracei, eu tenho duas semi-retas com a mesma medida, ou seja, eu peguei o lado BC e dividi ao meio, e eu tenho outro triângulo aqui. E olha o que ele fez? Ele fez um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho outro triângulo dentro desse triângulo maior. Vamos continuar para nós entendermos melhor. Olha lá que legal, olha lá que bonito. Mediatriz de um triângulo, né? Com uma circunferência. Dentro dele, eu posso traçar também 3 mediatrizes, né? Do mesmo jeito que eu posso ter 3 alturas, eu posso ter 3 mediatrizes, a qual eu vou dividir os 3 lados em lados congruentes, certo? Dentro dele, eu tenho o quê? O meu circuncentro. Mas isso daqui nós vamos trabalhar, é mais a título de curiosidade nesse momento, porque nós vamos fazer isso junto nas próximas aulas. Joia? Vamos continuar? Olha lá um desafio. Determine o valor de x, olha meu amigo aqui do lado de fora do triângulo, e o 2, determine o valor do ângulo interno que falta no triângulo. Então veja, aqui eu estou trabalhando com ângulo externo e estou trabalhando também com ângulo interno. Eu estou falando também aqui de ângulos suplementares, eu estou falando da teorema daí do ângulo externo com relação aos outros ângulos opostos que não são adjacentes, que não são vizinhos. Eu tenho várias formas de refazer isso daí. Eu vou dar um tempo para vocês. Então, como é que ficou a resposta do número 1? Ele quer saber o valor de x. O valor de x eu faço como? Se eu pegar o teorema do exercício anterior, dos slides anteriores, eu sei que é só fazer a soma dos ângulos opostos a ele, que não são adjacentes. Então, se eu pegar o 85 mais 52, vai dar quanto? 137. 137 é o valor do meu x, que é o ângulo externo. Se 137 é o ângulo externo, determine o valor do ângulo interno. O que eu faço? Eu já sei que a soma de todos os ângulos é igual a 180 graus. Eu vou fazer 180 menos quanto? 137. Que vai dar quanto? Vamos fazer aqui no quadro do ladinho? 180 graus menos 137 vai dar quanto? 7 menos 3, 4. 43 graus.
43 graus é o valor do ângulo interno do meu triângulo. Então vejam, aqui eu trabalhei o ângulo externo, eu trabalhei os ângulos suplementares, trabalhei o teorema dos ângulos internos opostos ao ângulo externo, que não são adjacentes, fiz uma revisão aqui da classificação dos triângulos enquanto aos seus ângulos, aos seus lados. Falamos hoje também sobre mediatriz, sobre altura e vamos dar continuidade na próxima aula. Bons estudos e até a próxima!